Uma viagem noturna, um disco voador colossal e um encontro que mudou tudo. Um ser humanoide desce de uma nave brilhante, trazendo mensagens sobre o futuro da humanidade e profecias sombrias. O que aconteceu naquela noite e por que essas mensagens continuam a intrigar o mundo? Descubra o enigma do caso Dino Kraspedon e o encontro com Ganymedes, o ser de outro mundo. A noite de 15 de novembro de 1952 parecia comum para Oswaldo Pedrosa, um homem simples e trabalhador que estava retornando de uma viagem a trabalho no interior de São Paulo. Acompanhado de Francisco Rodrigues, seu colega, Oswaldo dirigia tranquilamente pela estrada deserta quando decidiram fazer uma breve parada em Angatuba, uma pequena cidade conhecida por sua tranquilidade e pelo significado simbólico de seu nome em Tupi-Guarani, Mansão das Almas. Enquanto jantavam em um bar modesto, encontraram um garoto de cerca de 13 anos que, com os olhos lacrimejantes, implorava por ajuda para voltar para sua cidade natal, Sorocaba. Movidos pela compaixão, Oswaldo e Francisco decidiram oferecer-lhe uma carona, mesmo sabendo que isso alteraria um pouco o percurso planejado. Mal sabiam eles que essa decisão mudaria suas vidas para sempre. Pouco depois de partirem, a estrada foi tomada por um silêncio inquietante. A região, cercada por mata fechada, era envolta por uma escuridão apenas cortada pelos faróis do carro. Foi então que dois orbes brilhantes surgiram, dançando entre as árvores como fósforos acesos no escuro. Fascinado e ao mesmo tempo alarmado, Oswaldo parou o carro para observar melhor o fenômeno. De repente, um enorme objeto luminoso emergiu de um penhasco próximo, sobrevoando o veículo antes de pousar em um morro. O disco voador ficou estacionado por cerca de 15 minutos, irradiando uma luz intensa que parecia paralisar todos os três ocupantes do carro. Quando finalmente desapareceu no céu noturno, o trio retomou a viagem, abalado, mas sem coragem de falar sobre o que haviam testemunhado. Mal sabiam eles que aquilo era apenas o começo. A inquietação que Oswaldo sentia após o avistamento o levou a retornar ao mesmo local um mês depois. Determinado a desvendar o mistério, ele estacionou o carro na estrada e esperou, observando atentamente a região. Quando já era madrugada, o objeto voltou a aparecer, pousando novamente em uma área plana próxima. Desta vez, um ser humanoide saiu da nave. Ele era alto, de pele extremamente clara e vestia roupas pretas que pareciam emitir um brilho próprio. Embora a aparência do ser fosse estranha, seu olhar transmitia uma calma inexplicável. Com um gesto sutil, o humanoide indicou para que Oswaldo se aproximasse. Este, movido pela curiosidade e um misto de medo e fascínio, obedeceu. Sem proferir uma palavra, o ser ergueu a mão e Oswaldo sentiu seu corpo levitar, sendo conduzido suavemente para dentro da nave. O interior era iluminado por luzes difusas que pareciam emanar das próprias paredes. Dentro, ele foi apresentado a outros 4 seres similares, que o observaram em silêncio enquanto o humanoide inicial, que se identificou como comandante, começou a explicar a natureza de sua visita. Segundo o comandante, eles eram originários de Ganymedes, um satélite de Júpiter, e estavam estudando a Terra havia séculos. Durante a conversa, ele alertou Oswaldo sobre os problemas que enfrentamos: a desorganização social, a degradação ambiental e a violência que permeia a humanidade. A nave utilizava tecnologias que desafiavam a compreensão terrestre, como sistemas que não dependiam de combustível. Porém, o comandante explicou que não poderia mostrar todas as áreas da nave, pois Oswaldo não estava fisicamente preparado para suportar certas condições internas. Antes de partir, o comandante prometeu retornar para continuar o diálogo. Apesar do medo inicial, Oswaldo sentiu-se curioso e estranhamente esperançoso com a experiência.
Em abril de 1953, enquanto estava em casa, a campainha tocou. A esposa de Osvaldo foi atender e informou que um homem estranho estava à porta. Para sua surpresa, tratava-se do mesmo comandante que ele havia encontrado na nave. Com uma postura serena, o visitante entrou e os dois sentaram-se para conversar. Desta vez, o comandante trouxe mensagens ainda mais impactantes. Ele falou sobre um corpo celeste, denominado SS-433, que estaria se aproximando do sistema solar e poderia causar grandes catástrofes. Além disso, enfatizou a necessidade de a humanidade abandonar práticas destrutivas, como o consumo de carne, que ele acreditava ser uma das causas de muitas das doenças e da decadência moral da espécie humana. Durante o encontro, Osvaldo ofereceu um almoço ao comandante. Este recusou a carne, explicando que, enquanto os humanos continuassem a tirar vidas para se alimentar, haveria consequências negativas tanto para a saúde quanto para o espírito. Movido pelas experiências, Osvaldo começou a registrar todos os detalhes dos encontros. Em 1957, publicou o livro Contato com os Discos Voadores, sob o pseudônimo Dino Kraspedon. A obra detalhava os eventos e continha reflexões filosóficas, além de previsões para o futuro. O livro ganhou atenção internacional, sendo considerado por muitos um marco na literatura ufológica. Contudo, em 1995, surgiram polêmicas. Investigações apontaram que o verdadeiro autor seria Aladino Félix, um escritor brasileiro. Osvaldo foi acusado de se apropriar indevidamente do conteúdo e acabou envolvido em processos legais que mancharam sua reputação. Apesar das controvérsias, o caso Dino Kraspedon permanece um dos mais fascinantes da ufologia brasileira. Sejam reais ou fabricados, os eventos levantam questões sobre a possibilidade de contatos extraterrestres e seus impactos na humanidade. Osvaldo, agora idoso, refletia sobre o impacto de suas ações. Ele nunca deixou de acreditar nas mensagens que dizia ter recebido, independentemente das acusações. Sua história continua a intrigar pesquisadores e leitores, servindo como um lembrete de que o universo é vasto e cheio de mistérios ainda por desvendar.